A história que a gente vai contar hoje é de um grupo de estudos aqui da Universidade de Brasília, que se desenvolve principalmente nas redes sociais para atrair o público jovem para as discussões acadêmicas sobre a China. O diferencial está na linguagem. Acompanhamos uma das reuniões quinzenais do G-China, que são híbridas e com muitos participantes online. Aqui encontramos com um dos responsáveis pela aproximação do público jovem aos temas da China. O Gabriel tem um papel fundamental. Eu faço parte da área de comunicação, então junto com a Cíntia e a Thaís, que são as nossas coordenadoras, eu faço parte do pessoal que traduz esse conteúdo, que normalmente é muito acadêmico, para uma linguagem mais acessível para o público geral. Então a gente produz conteúdo para o Instagram, produz conteúdo para o TikTok, para o YouTube, às vezes com parcerias com a Embaixada e outras instituições, justamente para conseguir que esse conteúdo que não tem muito alcance, esses conteúdos vindo da política da China, da sociedade chinesa, da cultura chinesa, que tem um alcance maior e mais popular, por assim dizer. Desde a fundação, em 2020, o grupo é coordenado por alunos da universidade. Malu Laranjeiras é a atual coordenadora geral e diz que, mesmo contando com o suporte e orientação de professores, a principal característica é mesmo ser feito por alunos para alunos. A gente tem as nossas reuniões quinzenais, E o modelo geral delas é a gente escolhe um texto, escolhe uma temática que atrai os membros, então a gente, todo início de semestre a gente puxa um formulário com as respostas do que os membros querem estudar, do que os membros têm interesse. A gente tenta não ficar muito centrado apenas em temas de economia ou apenas em temas de relações internacionais, e sim pegar uma coisa bem ampla. E ali, a partir daí, a nossa coordenação acadêmica escolhe um texto, a gente usa esse texto como base para os nossos encontros e depois dessa breve apresentação do texto, a gente tem uma discussão mesmo, uma discussão livre. Orgulhosa da liderança e da autonomia dos alunos, a professora coordenadora do grupo garante que quem pesquisar China na internet vai encontrar o G-China e terá uma porta de entrada para essa potência econômica e para a tradução da cultura. São temáticas que não são corriqueiras, Você precisa realmente ler material, ler uma documentação, ler as políticas públicas. Então, eles convertem isso a partir da jovialidade, numa linguagem que é de fácil digestão, de fácil entendimento. Então, esse é um dos resultados, mas eu diria hoje que o G-China ele acaba sendo assim, um principal enclave de instituições interessadas em China. Então, não só indivíduos interessados em China, mas a gente tem pessoas assim, de embaixadas, de ministérios, agência espacial, outras instituições que precisam se aproximar da temática Ásia e China. Então, acho que eles funcionam hoje como um hub, um elo de conhecimento. Com um caráter multidisciplinar, o grupo acolheu Bruna Jinha, que é filha de chineses e cursou pedagogia na UNB. Nós a entrevistamos num dia muito especial, na véspera do seu embarque para a China, agora já formada. Eu queria muito estudar sobre a China, porque mesmo crescendo numa família chinesa, o contato que eu tinha era mais da língua e dos costumes. A questão mais da China como um todo, eu nunca tive esse acesso. E chegando na UNB, eu tive essa oportunidade de conhecer o G-China e, por meio do G-China também, espalhar um pouquinho do que eu sei, como era a minha convivência em casa, com os meus pais, para as pessoas. Mas ela não deixou só informações de sua experiência pessoal para o grupo. Ela também ganhou conhecimento sobre outras áreas que não aprendeu em casa. Um ponto muito interessante do G-China é que ele é muito diversificado. Então, eu sou da área de educação, mas a gente trabalha também com política, com economia da China. A gente tem muitas palestras que são muito interessantes, então são pontos que eu não conhecia. Mesmo somente com 4 anos de existência, o grupo já se ramificou em 24 universidades pelos estados brasileiros, além de estudantes na Argentina, China e Europa. Temos muitos grupos de Ásia, temos até alguns grupos que nós somos parceiros, que estudam Ásia no geral, que têm atividades sobre Ásia Central, Sudeste Asiático, mas sobre China eu acredito que nós sejamos uma das maiores iniciativas e que nós
nós conseguimos, com os nossos projetos, engajar mais de 3.000 pessoas no ano passado. Então, é uma iniciativa que está crescendo e que está demonstrando quanto as pessoas no Brasil e na América Latina estão tendo esse interesse, né, em estudar China. Cofundadora do G-China, o grupo abriu caminhos para as pesquisas de Isabela Neres, que atualmente está na China. Ela desenvolve uma pesquisa de mestrado sobre a cooperação espacial sino-brasileira. A minha expectativa futura para o G-China é que primeiro seja um grupo que continue, porque é bem difícil realmente manter as pessoas interessadas e envolvidas, apesar de China ser um tema muito interessante. E em segundo seria mesmo que o G-China fosse um espelho e um modelo para que outras universidades, para que outros grupos e outros estudantes possam também criar os seus próprios grupos e que eles possam perceber o poder que eles têm, porque até então, quando na época de criação do G-China, eu não imaginava o tanto que o grupo ia crescer. De Brasília, Luiz Boaventura, em uma coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.